Você já errou tentando fazer o que achava certo? Já tomou decisões com o coração apertado, esperando que fosse o melhor caminho, mas depois percebeu que não era bem assim? Muitas pessoas acham que errar afasta de Deus, mas a verdade é que Deus conhece nossas limitações. Ele sabe que somos humanos, falhos, e mesmo assim continua nos chamando para caminhar com Ele passo a passo. A Bíblia nos mostra que errar não é o fim do caminho. Provérbios 24:16 diz que o justo pode cair várias vezes, mas sempre se levanta. Isso revela algo poderoso. Deus não guia apenas quem acerta, Ele também guia quem tropeça. Mesmo quando você sente que falhou, o Senhor não perde o controle da sua história, nem abandona o propósito que traçou para a sua vida. Quantas vezes você já se culpou por decisões do passado? Pensou que, se tivesse feito diferente, tudo estaria melhor hoje? Esse peso da culpa pode confundir a mente e o coração. Mas Deus não olha para você com condenação. Ele vê alguém em processo, alguém que ainda está sendo moldado, ensinado e direcionado, mesmo em meio aos erros. Salmos 37:23 nos lembra que os passos de um homem são confirmados pelo Senhor. Isso significa que Deus não confirma apenas o destino, mas o caminho inteiro, inclusive os momentos de dúvida, de confusão e até de escolhas erradas. Nada foge do alcance da graça de Deus quando o coração permanece disposto a aprender e a voltar-se para Ele. Talvez hoje você esteja pensando que se desviou demais, que tomou decisões que não deveriam ter sido tomadas. Mas será que Deus deixou de te ver? Será que Ele parou de ouvir suas orações? A palavra nos ensina que o Senhor é especialista em redirecionar rotas. Ele transforma desvios em aprendizado e erros em maturidade espiritual. Moisés errou, Davi errou, Pedro errou. Homens usados por Deus, mas cheios de falhas. Isso nos mostra que o erro não anula o chamado. Deus não constrói histórias perfeitas. Ele constrói histórias redimidas. Quando você se arrepende, aprende e se entrega novamente, Deus ajusta seus passos e continua a te conduzir com amor e paciência. Você já tentou caminhar sozinho, confiando apenas no seu entendimento? Provérbios 3:5 nos orienta a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nossa própria compreensão. Quando erramos, muitas vezes é porque tentamos carregar o peso sozinhos. Deus não quer apenas corrigir seus passos, Ele quer caminhar com você. Errar dói, especialmente quando as consequências são visíveis. Mas Deus não desperdiça dor. Ele usa cada experiência para alinhar seu coração, fortalecer sua fé e ensinar dependência. Mesmo quando você pensa que atrasou sua vida, Deus continua trabalhando nos bastidores, preparando algo maior do que você consegue imaginar agora. Se hoje você sente medo de errar novamente, saiba que Deus não te chama para viver paralisado. Ele te chama para confiar. O Senhor não exige perfeição, Ele busca entrega. Quando você coloca seus passos nas mãos de Deus, até os caminhos tortuosos são ajustados pela sua graça e transformados em direção segura. Senhor Deus, neste momento eu reconheço que muitas vezes tentei decidir sozinho. Reconheço que houve caminhos em que me apressei, escolhas que fiz com medo ou ansiedade. Mas hoje eu me coloco diante de Ti com humildade, sabendo que Tu és um Deus que não se afasta quando erramos, mas se aproxima para nos ensinar e nos guiar novamente.
Pai, eu entrego a Ti cada decisão do meu passado que ainda pesa no meu coração. Tudo aquilo que me faz sentir culpa, arrependimento ou vergonha, eu coloco agora diante da Tua presença. Lava meu coração, renova minha mente e mostra-me que o Teu amor é maior do que qualquer erro que eu já tenha cometido. Senhor, ajuda-me a discernir os caminhos que devo seguir a partir de agora. Que eu não caminhe movido pelo medo de errar novamente, mas pela confiança de que Tu estás comigo. Ajusta meus passos, mesmo quando eu não sei exatamente para onde ir, e ensina-me a ouvir a Tua voz acima de todas as outras. Deus, eu peço que Tu cures as marcas deixadas pelos erros do passado, feridas que ainda doem, lembranças que ainda pesam e pensamentos que tentam me paralisar. Que a Tua presença traga cura interior, restauração e paz, para que eu consiga caminhar leve, sem carregar pesos que o Senhor já perdoou. Pai, quando eu não entender o caminho, lembra-me de confiar. Quando eu tiver medo de decidir, lembra-me de orar. Quando eu sentir que falhei demais, lembra-me de que a Tua graça é suficiente. Que eu não me afaste de Ti por causa dos meus erros, mas me aproxime ainda mais, buscando Tua direção. Senhor, entrega-me sabedoria para reconhecer quando preciso esperar e quando preciso agir. Nem toda pausa é atraso, nem todo erro é fracasso. Ensina-me a discernir o Teu tempo e a confiar que mesmo quando o caminho parece confuso, Tu estás organizando tudo conforme a Tua vontade perfeita. Deus, eu coloco diante de Ti meus planos futuros, medos, expectativas e sonhos que ainda não se cumpriram. Que eles não sejam guiados pela ansiedade, mas pela Tua paz. Se algum plano não vem de Ti, ajuda-me a soltar. Se vem do Teu coração, fortalece-me para perseverar. Pai, ensina-me a não desistir de mim mesmo quando eu erro. Assim como Tu não desistes, ajuda-me a levantar, aprender e seguir em frente. Que eu entenda que caminhar contigo é um processo diário de entrega, ajustes e crescimento espiritual, e não uma caminhada perfeita sem tropeços. Senhor, quando eu sentir que perdi o rumo, vem ao meu encontro, mostra-me sinais claros da Tua presença e direcionamento. Abre meus olhos espirituais para reconhecer portas que vêm de Ti e fecha aquelas que poderiam me afastar do Teu propósito, mesmo que no momento eu não compreenda. Deus, fortalece minha fé para confiar mesmo quando não vejo resultados imediatos. Que eu saiba que Tu estás trabalhando no silêncio, ajustando caminhos e preparando o melhor. Que meu coração descanse na certeza de que nenhum erro é maior do que o Teu poder de restaurar e redirecionar. Pai, eu declaro que minha confiança está em Ti, não no meu entendimento, não na minha força, mas na Tua fidelidade. Que cada passo que eu der seja acompanhado pela Tua presença e que mesmo quando eu errar, eu tenha coragem de voltar, sabendo que Tu sempre me recebes de braços abertos. Senhor, obrigado porque Tu és um Deus paciente, que ensina, corrige e ama. Obrigado porque mesmo quando eu falho, Tu continuas fiel. Que minha vida seja conduzida pela Tua graça e que meus passos sejam firmados na certeza de que caminhar contigo é sempre o melhor caminho. Talvez você ainda esteja se perguntando se Deus realmente continua te guiando depois de tudo o que aconteceu. A verdade é que o amor de Deus não depende da sua perfeição. Ele continua presente, ajustando seus passos com cuidado, mesmo quando você não percebe.
O Senhor não abandona quem o busca com sinceridade. Quando você decide confiar em Deus novamente, algo muda dentro de você. A culpa perde força, o medo diminui e a esperança começa a nascer de novo. Não é porque tudo se resolve de uma vez, mas porque você entende que não está sozinho. Deus caminha ao seu lado, mesmo nos trechos mais difíceis da estrada. Seguir a Deus não significa nunca errar, significa sempre voltar. Voltar ao lugar da confiança, da entrega e da dependência. Quando você escolhe ouvir a palavra, orar e alinhar seu coração a Deus, Ele começa a organizar aquilo que estava confuso e a trazer clareza onde antes havia dúvida. Pode ser que você ainda não veja resultados claros, mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Muitas vezes, o maior milagre acontece dentro de nós. Deus fortalece sua fé, amadurece seu coração e prepara você para caminhos mais seguros, guiados pela sabedoria e não pela pressa. Deus não trabalha com acaso. Cada passo, cada recomeço e cada correção fazem parte de um plano maior. Quando você decide confiar, mesmo depois de errar, o Senhor transforma insegurança em aprendizado e medo em dependência. Ele sabe exatamente onde você está e para onde quer te levar. Permita-se descansar nessa verdade. Deus ainda guia seus passos, mesmo quando você falha, mesmo quando não entende, mesmo quando o coração está cansado. O Senhor não se confunde com suas falhas. Ele é especialista em conduzir pessoas imperfeitas por caminhos de restauração e propósito. Continue buscando, continue orando, continue ouvindo a voz de Deus. Não por obrigação, mas por confiança. A cada dia, o Senhor renova sua misericórdia e oferece uma nova chance de caminhar alinhado à sua vontade, com paz no coração e segurança na direção que Ele está mostrando. Se hoje você decidiu confiar novamente, saiba que isso já é um passo de fé. Deus honra corações sinceros. Ele cuida, direciona e sustenta aqueles que escolhem caminhar com Ele, mesmo depois de errar. A presença de Deus traz paz, onde antes havia confusão. Que seu coração descanse nesta certeza. Deus não desistiu de você. Seus passos ainda estão sendo guiados, sua história ainda está sendo escrita e o propósito continua de pé. Confie, entregue e caminhe. O Senhor está com você hoje, amanhã e em cada passo do caminho. Amém.